Oi, pessoal. Eu estou aqui tentando falar com o professor Igor Conterato, acho que ele não está conseguindo lá, eu entrei aqui. Vamos sair, não sei se o... Oi, Igor. Fala, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu não sei porque tentei conectar pelo Wi-Fi, tentei conectar pelo 4G, não consegui. Vai ver que Tava. pode ser a sua região, é porque aqui eu estava vendo, Igor, tem um monte de gente aqui que no meu Instagram tá lá o Greco, a Bluefit, quer dizer, tem um monte de gente entrando. Então, aqui não tem, no meu não tinha ninguém online, não tinha ninguém fazendo transmissão ao vivo. Por isso que eu falei assim, deve ter caído alguma coisa. Estranho, bem estranho isso. Mas não tem problema, a gente inverte, faz no seu e a gente toca o barco e a gente vai conversando durante esse período também. O senhor tá bem? Ótimo. O senhor tá bem? Tudo bem, uma Tudo bem. alegria Graças a conversar Deus. contigo. É um prazer conhecê-lo, é um prazer conversar com você. Só para deixar claro a todos aí que estão acompanhando a live, a gente está tendo que fazer pelo Instagram do professor Mauro, porque não sei por que cargas d'água o meu não deu certo. Então, uma boa tarde a todos. Espero que seja uma live muito... Espero não, tenho certeza que vai ser uma live muito proveitosa, mas principalmente espero que seja proveitoso para vocês que estão aí assistindo. O professor Mauro Ghiseline é um dos caras que... Isso não quer dizer que é uma pessoa que já é velho, tá? Mas é um dos caras que eu estudo desde a minha graduação. Então, assim, desde 2005, 2006, eu estudo os trabalhos, os artigos que o professor Mauro Ghiseline publica. Então, desde sempre trabalhando sobre essa questão sobre essa ótica do treinamento funcional. Inclusive, professor, eu tenho uma palestra... Oi, amor? Pede para subir. É que aí vai... Putz. O cara da Vivo chegou. Olha só. Não, mas pede para ele subir. A gente conversa. Pede para ele vir depois das 5, então. Depois das 4. Não, desce lá, amor. Desculpa, pessoal. Não, problema. Cuida da mamãe. É que o cara da Vivo chegou. Claro. E é porque eu tô brigando com a Vivo para poder melhorar aqui o sinal. Pois bem, então, assim, eu tenho a honra e um prazer de estar aqui com você, professor, e espero que possa agregar bastante a nossa live. E aí, assim, primeiro, vamos lá. Então, só para me apresentar, eu estou no seu Instagram. Eu sou o professor Igor Conterato, eu sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Fisioterapia e doutorado em Saúde Pública. Então, tudo isso no interior de São Paulo. E o doutorado eu fiz na USP, em São Paulo. Hoje, já formado há 13 anos, autor de livro, inúmeros artigos publicados, sempre voltado a essa temática de idosos. Mas principalmente falando de idosos com algum tipo de problema, algum tipo de condição clínica, como idosos hipertensos, diabéticos, obesos e tudo mais. E aí, professor, eu queria deixar um pouquinho, porque provavelmente tem pessoas do meu Instagram aqui, então deixar um pouquinho aí do que é o senhor se apresentar também para o pessoal do meu Instagram. Oi, obrigado. Primeiro, uma alegria muito grande conhecê-lo e ter essa oportunidade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, fantástico, né? A preocupação aí, né? Não só nas lives, mas na produção científica e a sua preocupação realmente no treinamento dos idosos, em especial aqueles portadores, né, de determinadas patologias musculoesqueléticas, metabólicas, enfim. Na verdade, né, Igor, um idoso chegar aos 70 anos aí sem nada, está morto, né? Quer dizer, alguma coisa, uma doença crônico-degenerativa vai acontecer, é normal. Quer dizer, é normal no processo de envelhecimento. Não deveria ser normal ficar doente, né? Nós somos idosos aí com algumas características, né, do processo de envelhecimento, uma artrose, uma artrite, uma pressão alterada, mas e tem aqueles que são obesos, hipertensos, que realmente foi uma doença que a gente chama de moléstias de escolha, né? A pessoa escolheu ter, né? Algumas que são geneticamente determinadas, não tem jeito, né? O papai e mamãe. Mas a gente chama hoje muito de moléstias de escolha. Infelizmente, tem muitas doenças crônicas que a pessoa escolhe ter.
um estilo de vida inadequado, estilo de vida. Eu trabalho há 53 anos com educação física. Tá? Nesses 53 anos eu tive a oportunidade aí de trabalhar nos vários segmentos, né? E eu vou mostrar, eu preparei alguma coisa aqui, né? Só para o pessoal tá vendo. Eu tive acesso ao treinamento com idoso em 1973. Essa era uma minha turma de ginástica. E eu tive a dona Henriette, que me acompanhou durante 5, 6 anos. Então, olha a minha turma, eu de colã, né? Magrinho e tal. E essa era a minha turma de ginástica coletiva, 1973. Aí foi quando eu comecei a entender o que era o idoso. Né? Eu tinha uma turma de ginástica e eu fiquei 15 anos nesse grupo, e várias dessas morreram ao longo da minha jornada. Eu fui tendo uma baixa e vindo gente nova. A dona Henriette ficou comigo 4 ou 5 anos, eu aprendi muito com ela. Imagina, era uma turma de 40 mulheres, né? E tinha lá, a mais novinha tinha 18, 20, a dona Henriette tinha 83. E eu tinha que dar aulas, né? A harmonizar, e aí foi que eu comecei a desenvolver toda a minha metodologia, meu aprendizado. Aí eu fui fazer mestrado na USP, depois fui estudar fora do país, né? Tive na clínica do Cooper 5 vezes, estudei lá o processo de envelhecimento na clínica do Cooper, depois com o Galarrue, meu amigo pessoal em Bloomington, enfim. E trabalhei com academias e sempre tive ligado muito à aula coletiva, né? Aí, depois do meu mestrado, aí eu fui para a academia, eu era professor da USP, recebi muitas críticas, porque imagine um acadêmico, né, professor mestre, e trabalhei em academia. Tomei muita pancada, viu, Igor? Fui muito criticado, aí imagine um professor, de repente, subir num palco, né, dar aula para 15 mil pessoas no Guarujá, no Verão Vivo, de colã e não sei o quê, e no dia seguinte está na universidade. Imagine o que eu sofri. Bem-vindo ao meu mundo, professor. Eu sou criticado ao extremo também, mas eu encaro da melhor forma possível. Mas faz parte, essas críticas, quando são construtivas, sempre são muito bem-vindas. Quando é uma crítica invejosa, né, Igor? Uma crítica. O problema é que a maioria das pessoas que criticam nunca construíram nada. Então, e sabe, né, Igor, eu vejo assim, eu aos 64 anos, depois de 36 livros escritos, mais de 1.200 cursos no Brasil, implantei aeróbica no Brasil, eu fui 40 vezes para a Argentina, tá? Eu dei os primeiros passos do fitness em Portugal, há 25 anos atrás. Hoje o André Manso é uma grande empresa, eu dei o primeiro curso de fitness em Portugal, com a velha antiga aeróbica, né? Então, na verdade, eu fui fazer o doutorado depois de toda essa trajetória, porque eu desenvolvi uma metodologia, desenvolvi um teste. Eu não inventei o afundo, nem o avanço a fundo, são exercícios funcionais que existem, são habilidades motoras de locomoção, e eu simplesmente desenvolvi um teste e validei isso no doutorado, e depois eu juntei e fiz o teste de avanço a fundo, que faz parte da avaliação multifuncional. Tá? Então, na verdade, eu fui fazer o doutorado aos 64 anos, sabe, Igor? Viajei 24 mil quilômetros, São Paulo a Piracicaba, eu e minha esposa, dormindo no carro, às vezes chegava de manhã lá, dormindo no hotelzinho à noite, e ela me aguardando, para poder, então, quer dizer, provar para o mundo científico que o que eu fazia na prática estava certo. E eu tenho uma teoria, né? Não é teoria minha, a prática sempre esteve na frente da teoria. Sim. Né? Então, você vê, o vírus não surgiu no laboratório, agora o laboratório está desenvolvendo pesquisas para entender o coronavírus, né? Então, é assim, então a ciência sempre corre atrás da prática, né? E daí a importância, eu admiro muito quem veste o short, quem treina. Então, alguém que não suja o short, para mim, eu respeito, mas não aceito. Tem que treinar, tem que... A minha mão tá de calo aqui, que eu puxo ferro, eu faço dança, eu faço relaxamento, eu faço meditação, né? Então, é a forma como eu vejo o cuidar do ser humano. É o viver aquilo que prescreve, né? É o viver aquilo que prescreve, não tem jeito. Senão fica uma coisa muito... Não adianta você só citar artigo científico, eu acho muito louvável. Muitos jovens fazem mestrado, doutorado, foram bons alunos da graduação, bons alunos, escragiário no mestrado, escragiário de um doutor titular, e ele se forma e nunca deu treino, nunca deu aula. Então, é fácil citar artigo. Hoje qualquer indivíduo pode dar uma aula. Sabe, é só entrar, ter um pouco de entender um pouquinho de inglês, ler no Google Acadêmico, em alguns buscadores, e você monta uma aula fantástica. E, no entanto, Exato. nunca vivenciou aquilo.
Eu respeito muito, né, o pessoal de laboratório, né? Eu vi você falando a live com o Cauê, né? Então, muitas vezes a gente constrói um modelo de pesquisa, né, dentro de um laboratório. Quer dizer, é um admirável mundo novo, todas as variáveis controladas, mas aí fora o mundo é muito diferente. O dia a dia é muito diferente, né? Então, a gente precisa estar muito atento à aplicabilidade, olha, a aplicabilidade, a funcionalidade, quer dizer, o sufixo muito interessante. Tá, então, essa é uma pequena historinha assim, e eu continuo estudando, aprendendo com vocês, os jovens, eu vejo tudo, entro nas lives, fuço, vou, né, aprendi a editar vídeos, eu só não sei fazer esses posts bonitos que a turma faz, eu sou muito careta, né? Então, aprendi o Camtasia, aprendi a usar o Keynovel para fazer análise cinemática, a gente vai aprendendo, né? A minha perna já não chega lá em cima, já não faço flexão com o braço só, mas os meus 176 bilhões de neurônios estão numa neurogênese fantástica. Então, a parte das pernas chega lá em cima, a minha nunca chegou, então não tá tranquilo, professor. O senhor começou a falar, e aí 73, e eu comecei a fazer conta aqui. O senhor já passou dos 70? Eu tenho 69 anos, vou fazer 70 ano que vem. Então o senhor é exatamente o dobro da minha idade. Caraca, eu tenho 34,5. É isso, é isso. Que bom. E acho que essa relação é muito boa, né? Acho que essa relação é muito boa. Professor, deixa eu perguntar um negócio aqui que ficou na minha cabeça. Eu sempre quis perguntar e é bom perguntar isso na fonte. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aí, a gente está com mais de 130 pessoas, a maioria de vocês deve estar pensando o seguinte, tá, mas funcional. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar é exatamente isso. Qual é o conceito de multifuncional? Tá travando? Tô vendo. Eu vou mostrar uma coisa para você interessante. Quando é que surgiu a ideia? Tá, então assim, pessoal, vocês me ouviram? Eu perguntei assim, qual é o conceito de multifuncional, tá? Então vamos lá. Dá uma olhadinha nisso aqui, né? O nego fazendo várias coisas. O que é multifuncional? Que realiza sozinho várias funções. Que tem ou realiza múltiplas funções, polivalente. Que tem várias funções ou utilidades diferentes. Esse é o conceito. Então, eu não criei nada. A gente não inventa nada. A gente inova. Então, esse é um ponto muito interessante. Se a gente analisar, um exercício ele pode ser realizado para muitas funções objetivos. Então, o exercício ele é multifuncional. Um agachamento. Um idoso faz o agachamento para sentar e levantar do vaso sanitário, né, para sentar no sofá, né? O atleta faz o agachamento porque ele faz judô, jiu-jitsu. A moça bonita que quer bumbum na nuca faz o agachamento que quer ter o bumbum na nuca e as pernas fortes. Então, o agachamento, como exercício multicomponente, você discutiu isso com o Cauê ontem, ele tem várias capacidades biomotoras intervenientes, então ele se torna multifuncional, o exercício. Porque ele não cumpre uma única função, ele cumpre várias funções. E daí tem o conceito muito interessante que o ser humano, né, Igor, ele é multidimensional. Então, quando nós pensamos em dar um treinamento para o idoso, eu preciso pensar físico, só intelectual, mas o exercício é um meio integrador. Então, quando eu monto um programa de exercícios, né, eu preciso verificar se eu estou atingindo as várias dimensões do ser humano. Então, o conceito de multidimensional, ele está relacionado a essa complexidade que é o ser humano, esta multidimensões e cada componente. Quando eu penso em treinar o idoso, eu preciso ter essa visão sistêmica. Senão eu só penso na perninha do idoso. A doutora Fiatarone, em 1990, mostrou que realizar a cadeira extensora melhorava a capacidade de caminhar e de levantar da cadeira de idosos extremamente debilitados. É o trabalho clássico de musculação, que é da doutora Fiatarone, em 1990. Ela mudou o conceito de musculação para idoso. Então o cara que andava de muleta, não foi no pai de santo, soltou a muleta e começou a andar, porque fez a cadeira extensora, que é um exercício isolado, monoarticular, mas que funcionou para aquele velhinho, fraquinho, que mal levantava.
Né? Então, agora, eu estou pensando numa única questão, que é a dimensão física, a limitação do idoso que não tem força para levantar. Isso pega no social, porque ele não se relaciona com os alunos. Isso pega no emocional, porque a autoimagem dele, ele se sente fracassado, se sente fraquinho, se sente diminuído. Isso pega no intelectual dele, porque ele não sabe que ele precisava se exercitar para não ficar fraquinho. E espiritualmente, ele está perdendo os valores. O velhinho está na perda. Perdeu o amigo, perdeu a mulher, perdeu não sei o quê. Então, ele tem uma alteração espiritual, que não é religiosa, de valores e significados. Então, sabe, o exercício, ele não é funcional, ele é multifuncional. Agora, essa é a questão de conceito. Se eu penso em funcional, é aquilo que funciona, é a funcionalidade. Funcional é um adjetivo. Funcionalidade é um substantivo. Então, a gente precisa entender conceitos, né? Então, eu parti disso. E quando que caiu a minha ficha? Eu estava nesse dilema, aplicando, né? Buscando exercício. Aí eu vi assim, eu tinha lá, antigamente eu tinha lá uma máquina de xerox, eu tinha uma máquina de fax, que não existe mais, eu tinha uma copiadora. E, de repente, sumiu tudo aquilo. Aí o japonesinho inventou as máquinas multifuncionais. Uma máquina só, ela faz xerox, ela passa fax, ela copia. Aí eu falei, opa, caiu a ficha. Falei, então, eu preciso pensar de uma forma mais ampla. Eu preciso pensar de uma forma sistêmica. E eu preciso pensar que o ser humano é complexo. Nós estamos reduzindo os nossos alunos à mitocôndria. É tudo hipertrofia, é tudo... Gente, desde que o homem nasceu de Neandertal, ele tem vasto medial, vasto lateral, não mudou. O vasto continua na mesma origem, o bíceps braquial. Aí um autor chamado, esse daqui, né, que eu achei fisioterapia para estabilização lombopélvica, de um cara do Richard, do Rod, são os dois caras que mais entendem de cor. Eu estava lendo esse livro e aí caiu uma outra ficha. O Rod fala o seguinte, tem músculos no nosso corpo que são multifuncionais. Pô, aí ele falou assim, os biarticulares. Eles cumprem várias funções. Pegue o gastrocnêmio. Pega o ilho-psoas. Eu estou falando em músculo, não estou nem falando no movimento, né? Então, aí caiu mais uma vez a minha ficha, né? Entendi. Porque eu tenho que entender a multidisciplinaridade. Aí você tem multidisciplinaridade, não é são multidisciplinas que interagem. Né? Então, o conceito multi é um conceito moderno, atual, inovador. Eu não estou falando, eu não inventei nada. Eu fui estudar, fui analisar o ser humano dentro de uma visão epistemológica, né? Eu preciso entender o ser humano numa visão fisiológica, numa visão biomecânica, numa visão sociológica. Eu fico muito triste, sabe, quando a turma fica numa visão muito anatomista, muito cartesiana, muito, sabe, que vê só... Eu digo assim, você quer ter sucesso, vai além da mitocôndria. Qualquer um chega na mitocôndria. Quem trabalha com idoso... Peraí. Eu preciso anotar. Anotem isso aí, escrevam. Quem quer ter sucesso precisa ir além da mitocôndria. Eu não sei vocês, mas farei um post sobre isso. Não, exato. Eu preciso aprender a me colocar dessa forma, professor. Porque você falou assim, eu fico triste quando o personal ele fica na fisiologia, na biologia e não sei o quê. Eu não fico triste, professor. Eu fico puto. Então, eu preciso ter essa tranquilidade que você tem. Esse é o cara que eu quero estar do lado. Aê, garoto! Eu não... Fica puto mesmo. Eu também fico puto. Eu preciso aprender a ficar triste. Eu fico puto. Eu já quero... você é jovem. Eu, quando tinha a sua idade, eu ficava puto. Agora eu sou velho e fico triste. É isso. Mas isso chama experiência. É saber lidar com as situações. É verdade. Então, mas, professor, então deixa eu só te interromper, mas aí por você estava falando, por favor. eu já venho, então aqui na minha cabeça vai pensando.
Então, se eu for pensar assim, de maneira bem simplista, tá? De maneira Claro. bem simplista. Por Porque, favor, assim, todo mundo, a gente está com mais de 175 pessoas online aí. Todo mundo que está assistindo, entenda que o que eu vou falar é de maneira bem simplista. A diferença, então, entre o multifuncional e o funcional é que o funcional, ele observa as funções, a funcionalidade, aquilo que o indivíduo... Ele se coloca mais de uma forma física. O multifuncional, ele vê de uma forma de multicomponentes da vida humana, é isso? Eu diria assim, sabe, Igor, sim, eu não posso dizer que, eu vou mostrar na hora do exercício, o que eu vi que faltava no funcional que o multifuncional não é melhor, pelo amor de Deus, nem é pior, é diferente. Não existe aqui melhor ou pior, sabe? Não existe melhor ou pior, não. É diferente. E eu posso fazer uma análise a respeito, por exemplo, de força neuromotora, força funcional, sabe? Então, dentro de um contexto piramidal. Então, eu vou mostrar para você na sequência o que caracteriza esta diferença, que não o torna melhor nem pior. É a minha visão sistêmica de entender a complexidade do ser humano que eu aprendi nesses 53 anos, tendo uma visão... Né? Então, eu comecei com o funcional. Eu, quando vi o funcional do Gary Gray, há 30 anos atrás, que é o grande criador do funcional americano, que ele tem uma visão que eu não concordo muito, me dou o direito, né? Mas é o papa do funcional. Eu fui estudar com o Juan Carlos Santana, eu fui atrás da base, então eu vim do funcional. Só que eu cheguei um momento e eu vi que o funcional faltava alguma coisinha, e eu vou mostrar para você o que faltava. Na minha percepção e nas minhas experiências. Foi quando eu escrevi esse livro aqui, Integração do Corpo, em 2001. Né? E quando eu escrevi esse livro, eu fiquei 10 anos, Igor, cuidando de pessoas. Então, o meu aluno mais novinho tinha... Eu cuidei de alunos na Santa Casa, estimulação precoce para crianças subnutridas. Eu trabalhei lá com pediatras, estimulando crianças em estimulação neuropsicomotora, que a minha origem foi trabalho com criança. Então, eu trabalhei em creche com estimulação psicomotora. E meu aluno mais novinho, mais velho, tinha 90 anos. Entendi. E eu tenho um filme aqui que eu posso passar, depois mandar para você, mostrando o seu Farage e o professor Aloysio, dois indivíduos com 87 anos, com diferenças significantes em performance neuropsicomotora. Então, o que eu percebi é que a minha origem foi do funcional. Eu fui estudar funcional, fiquei maravilhado. Aí eu vi os caras fazendo loucura, equilibrando em cima do Bossu. Eu li mais de 30 livros. Né? Para a minha tese de doutorado, que eu fiz a avaliação multifuncional, eu li 80 artigos. Li 30 livros de avaliação. E eu apliquei, na prática, 4.000 avaliações e filmei 4.000 pessoas para dizer isso funciona, isso não funciona. Então não é que baixou o santo e eu virei multifuncional. Não é bem assim. Né? Então, e aí eu criei a tal da metodologia multifuncional. As pessoas confundem muito, sabe, Igor? Assim, metodologia, método, meio. São confusões que não pode acontecer. Né? Então, por exemplo, para mim, o treinamento funcional não é um método. Não é um método. Ele é uma metodologia ou uma modalidade de exercício, dependendo da abordagem. Porque o treinamento funcional utiliza o método intervalado. Então, é método com método? Não, está errado. Então, o treinamento funcional, você pode entender, por exemplo, como um programa de treinamento. Opa, melhorou. Uma ferramenta, na verdade, né? Uma ferramenta seria, né? Eu diria assim, sabe, contextualmente, sabe, Igor, assim, nós temos programa. Né? Por exemplo, um programa de treino. Então, o que é a metodologia multifuncional? É um processo pedagógico. A palavra mágica é pedagogia, processo, é um processo. Então, metodologia é um processo. Programa é uma organização sistematizada. Então, nós não podemos confundir. E método e meio. O método é o caminho que você chega para alcançar o fim, por meio de exercícios. Pronto, eu faço um raciocínio lógico. Então, o que eu vi, né, eu vou passar para você aqui,
né? O treinamento multifuncional, não colocar aqui para a turma, quem quiser printar, eu mando para vocês. É um programa pedagógico de exercícios. Quando eu falo programa pedagógico de exercícios, palavrinha é treinamento. Então, se você pegar na literatura treinamento, de acordo com Barbante, Antônio Carlos Gomes, eu fui nessa base, eu fui me fundamentar na teoria. Então, quando eu falo, o que é treinamento? Treinamento é um programa pedagógico de exercícios multifuncionais. Por que é pedagógico? Tem objetivo, tem estratégia, tem sequência, tem princípios, tem intensidade, volume, tá? Exercícios isolados sem cadeia cinética. Então, para o idoso, eu posso fazer uma rosca direta e posso fazer um agachamento, um avanço, uma passada em progressão. Exercício isolado, eu estou usando aqui no centro esquema articular. Neurologicamente, não existe exercício isolado. Isso é uma bobagem muito grande que está escrito aí, que o sistema nervoso não entende isolado. Exato. Ele entende a prioridade de um grupo muscular que você quer trabalhar. E para o desenvolvimento do que? Agora vem a sacada. Capacidades biomotoras. Quais? Aquelas que são importantes, né? E aprendizagem e aperfeiçoamento de habilidades motoras multifuncionais. A sacada, utilizadas no mundo real de movimento. Qual que é o mundo real de movimento do idoso? Estar adaptado ao dia a dia, subir e descer a escada, pegar o netinho no colo. Qual que é o mundo real do tenista? Potência. Idoso precisa de potência? Sim, para sentar e levantar da cadeira é um exercício de potência. Potência para atravessar rapidamente a rua. Muito idoso é atropelado porque não tem potência. Perdeu a acuidade espaço-temporal com o envelhecimento, a percepção de espaço-tempo, ele não calcula que a velocidade do carro é maior do que a velocidade dele para atravessar a rua. Tá? Tem objetivos relacionados. Então, esse é o meu conceito de treinamento multifuncional. Tá? Então, Igor, a ideia, né? Agora eu vou mostrar para você, então, depois na sequência, né, aqui, não é o que diferencia... Aqui, pronto, chegamos aqui. Então, eu fui na literatura e não inventei a roda. Tá? O que eu vi? Que para eu montar um programa multifuncional, eu precisaria ter muito claro quais são as capacidades biomotoras que são importantes, e eu listei 6 ou 7, e tem 2 que não aparecem no treinamento funcional. E eu fui ver as habilidades motoras, as globais. Locomoção, andar, correr, empurrar, puxar, agachar, avançar, flexionar, rotar, levantar e transportar e bater. Levantar e transportar. O que é isso? Pegar o netinho e pôr no colo e sair caminhando. Levantar e transportar. Sabe o que é? Pegar uma sacola, colocar no braço e levar até o carro. Então, a habilidade de levantar... Isso não é novo, viu, Igor? Isso é do método francês, regulamento número 7, 1850. O método francês falava em correr, saltar, levantar, puxar, ele falava em lutar, levantar e transformar, escalar, trepar. É que as pessoas, sabe, Igor, se esqueceram da raiz da ginástica. Tudo que nós falamos hoje já foi dito lá atrás. O burpee é da rotina número 3 da ginástica sueca. Sueca, exatamente, exatamente. Eu dei aula de ginástica e eu comecei a estudar e falei assim, peraí, isso aqui é calistenia. Isso aqui já era falado lá atrás. Por que a pessoa está falando disso agora? Não falando disso. Então, aí o que eu percebi? É cíclico, né, professor? Eu acho que eu vejo o mundo sempre como uma sístole e diástole. A gente está sempre em momentos de expansão e momentos de retração. Inclusive, a gente está vivendo agora, esse é o momento que a gente está vivendo uma sístole total. A gente está vivendo um momento de retração. E daqui a pouco a gente vai para a expansão de novo. É um universo isso. Agora, Igor, quem está assistindo presta bastante atenção. Agora, Igor, começa a diferença. Reitero, não é pior nem melhor. A diferença do treinamento multifuncional. Vocês viram que eu não mostrei novidade nenhuma. O funcional usa agachar, pular, correr, saltar. É a mesma coisa. A habilidade está aí, ninguém inventou. Eu não inventei a habilidade motor. Os que querem inventar fazer stiff num pé só, em cima do bolso. Aí eu tranquei, pelo amor de Deus, tem que internar o cara, né? Aí ele fala que é treino de propriocepção, viu, Igor? E aí você fica triste, professor? Eu fico indignado. Eu fico Aí o cara falou assim, não, sabe, Igor,
Aí o cara fala assim, não, Igor, não, isso aqui é treino de propriocepção. Aí eu falei para um cara, me diga uma coisa, me mostre um exercício que, sob o ponto de vista neurológico, ou neuropsicomotor, ou neuromotor, ou que não tenha propriocepção. Exato. O defunto. Junta, O morto não tem junta o pé. propriocepção. Junta o pé. Junta o pé, pra você ver. Junta o pé. Acabou. Caminho inline. Aí, Igor, Exato. agora eu vou mostrar para você. Essa é a pirâmide. Tá vendo? Beleza. Então, se você olhar com olhares críticos, você vai verificar que o treinamento funcional trabalha aqui, máquinas, aparelhos e peso do corpo e acessórios. Trabalha na força. Tá certo? Perfeitamente correto. O treinamento funcional tradicional não trabalha a suavidade. Ele só fala em força, potência. Ele não fala em expressivos com música. E o idoso adora exercício com música. As pessoas adoram, porque o expressivo com música trabalha a liberalidade da expressão, das beta-endorfinas, remete ao seu tempo de jovem, etc. Aqui, máquinas e aparelhos, aqui é a pegada. Aí, como isso aqui era limitado, surgiram as máquinas funcionais, com cabos. Aí, o pessoal parou de bater na musculação porque surgiu. E aí vem o peso do próprio corpo e acessórios. Aqui é a grande sacada. São os calisthenics, o bodywork. Aí surgiu o quê? Nós somos invadidos pelos acessórios. Bossu, kettlebell, bastão, medicine ball, banda elástica. E o alongamento suave, cadê? Cadê? E os exercícios respiratórios? Cadê? Cadê? Tirar a tensão. E o toque suave, a liberação miofascial? Cadê? Ô, professor, já que você tocou nesse assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. O toque suave, o que seria o toque suave? Porque, assim, se for pensar como liberação miofascial... Tá, mas assim, é diferente o toque suave de liberação miofascial, né? Eu acho que é bom deixar claro isso. Isso. A liberação miofascial, ela provoca uma contração isquêmica. Uma autoliberação. Isso está cheio de artigo científico aí mostrando a eficácia. E aí você tem a autoliberação miofascial, feita pelo rolinho, pelo fogo, que eu acho fantástica, ou pelo aquele rolo manual. Você trabalha na fáscia, chegando próximo ao tendão, na direção da fibra, e você provoca uma contração isquêmica. Você engana o OTG e o fuso muscular. Então, essa contração isquêmica provoca o reflexo de relaxamento e distensão. Aí você faz o quê? Você baixa a tensão muscular, que são os trigger points, pela compressão isquêmica. Isso você aumenta o fluxo, aumenta a temperatura, aumenta a remoção, você diminui a tensão. Isso é muito importante. Por isso que o pessoal está usando hoje, no início do treinamento, a liberação miofascial. Porque o indivíduo está tão tenso, o músculo, sabe, Igor, ele não sabe relaxar. O músculo só entende uma ordem, contrai. Por isso que a gente alonga. O músculo não sabe, ele só entende e contrai. E o músculo em estado de repouso, ele tem o tônus muscular. E para um atleta, para uma pessoa estressada, esse tônus está alterado. Se ele tiver agora está todo mundo com tônus alterado. Estresse emocional, puto, que deve ter nego com dor no pescoço, no trapézio, levantador da escápula. Está desgraçado. Aí o nego se toca, enche de remédio o quê? Para diminuir a tensão muscular. Então, Igor, é assim. A liberação miofascial ela é mais agressiva. Positivamente, porque eu preciso fazer uma contração isquêmica num grau de desconforto 6, 7, 8, um grau de desconforto, ok? Então ela trabalha com energia densa. Como eu estudei física quântica, energia cósmica e outras loucuras mais, nós temos uma energia sutil, que essa energia sutil, ela se desarranja e ela aparece nos nódulos. Então, a fáscia muscular, ela é muito rica em proprioceptores. Quando eu faço toque suave, eu vou na fáscia, mas ajudar, é o princípio do Douyin, é o princípio da medicina chinesa, onde você provoca, você ajuda o fluxo energético. Então eu faço toque, eu tenho 3 tipos de toque, isso está nesse livro aqui, eu escrevi, tá? Então, toque. Então, você
toca na face, você pode fazer por compressão, tuque-tuque, eu chamo do tuque-tuque-tuque, tuque-tuque-tuque. Se o seu aluno é muito forte, muito contraído, muito tenso, você precisa ser um pouquinho mais forte. Então é o tuque-tuque-tuque, tá? Tum, tum, tum. Eu preciso fazer a face e o músculo vibrar. Esse é o toque suave. Então ele não tem a contração isquêmica. Sabe por que eu falo isso, professor? Porque eu tenho muito receio de falar sobre liberação miofascial para idosos. Sim. Dentro do processo de envelhecimento, dentro do processo de envelhecimento, a gente tem calcificação de tendão, a gente tem diminuição, a gente tem aumento de tecido conjuntivo muscular. Sim. E aí o que acontece? Fibrose. Aí a pessoa vai lá, faz um curso de sábado sobre liberação miofascial. E no outro dia, ela quer fazer uma liberação miofascial agressiva, porque ela vai lá e compra um aparelho, e ela quer fazer liberação miofascial nesse idoso. E o que ela vai gerar, na verdade, é dor e aumento de pressão arterial. Então, agora, é diferente do toque suave, é diferente da massagem, que isso eu vejo como uma questão de energia, como uma questão de relaxamento, como uma questão de toque. E quando você fala isso para idoso, é sensacional pensar que o idoso ele precisa desse toque, tá? Então, isso é muito importante que você colocou, sabe? O toque suave, o pessoal está fazendo agora, eu acho isso um pouquinho falta o profissional de educação física mal sabe cuidar de quem não tem problema, está doido de querer cuidar de pessoas que têm problemas, ele não sabe, não foi preparado. Você realizar uma liberação miofascial com crochete, com aqueles equipamentos... O meu filho, que trabalha com idoso também, e é fisioterapeuta, e ele tem aluno que ele cuida, ele tem um aluno de 86 anos, tem um aluno que está com 86, está há 15 anos com ele cuida dele há 15 anos. Nós acompanhamos essa pessoa há 15 anos. Ele não faz liberação miofascial com crochete. Ele comprou aquele aparelhinho, que como ele é fisioterapeuta, ele comprou um massageador que faz assim, perfeito, que solta a musculatura. Ele termina a aula do idoso, o idoso fica, ai, que delícia, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado. O pessoal já daqui a pouco já quer comprar um aparelho do fisioterapeuta. Eu sou muito amigo do Davi Costa, que é o grande fisioterapeuta, ele conhece profundamente, a gente vai fazer uma live junto, eu fiz o curso com estudo com ele, foi para entender. A liberação miofascial do fisioterapeuta, ela é dolorosa, ela é profunda, como você muito bem colocou. Você vai lá para tirar nódulos, você vai trabalhar na cicatriz, você trabalhar no fibrose, você tá com fibrose, então é outra pegada. O que nós propomos para o idoso é fazer energia fluir, suavizar, respirar. Aí então, né, Igor, tem o quê? Os exercícios e o relaxamento. Exato. Então veja que a minha pirâmide, ela é diferente do treinamento funcional, que eu chamo de tradicional, porque o treinamento é objetivo do funcional, não é que ele é limitado, é o objetivo dele. Sabe? Ele não está escrito no livro do Michael Boyle, do Mark Vertseng, dos grandes papas do treinamento funcional, nenhum deles, nem do Gray Cook, nem do Gary Gray, ninguém, nem dos remédios, dos 40 caras que eu li, falam sobre relaxamento, falam sobre exercício respiratório. Então não é o propósito deles. É a mesma coisa, né, Igor? Se eu quiser dar ao Pilates, criticar o Pilates porque não desenvolve potência anaeróbia lática. Não hipertrofia. Não, hipertrofia. Não é o objetivo dele. Não foi criado para isso. Então, Igor, o princípio, esse é o princípio do treinamento multifuncional. É você viajar de exercícios muito densos. Tem que socar a força no veinho, que as perninhas estão fracas. Tem que puxar a postura que ele está ficando corcunda. Não vai me fazer crunch que o nego já é cifótico. Né? Aí você vê os negros dando crunch pro velhinho lá, o nego já é cifótico, vai virar uma curva, vai virar uma vírgula. Tem tanto exercício para fortalecer o core em pé e tudo, né, Igor? Você deve encontrar isso aí a todo instante nos teus cursos, os negros querendo inventar a maracutaia da parafuseta, né? Então, esse é o conceito. Então, eu preciso entender
Essa, então, eu preciso do aparelho. E se eu não tenho um aparelho? Eu coloquei no seu post outro dia que eu achei fantástico, né? É uma pena, a gente sabe, tem milhões de estudos mostrando a eficácia da musculação para idoso. Agora, no nosso país, tem 16 estádios de futebol que custou bilhões, que não é usado para ninguém, e esse dinheiro poderia ter construído 500 mil centros de treinamento para idoso. Um estádio de futebol dava para colocar um centro de treinamento em cada município do país. Mas não dá voto. Hã? Não dá voto. Não dá voto, entendeu? Então, aí o peso do próprio corpo, perfeito. Se eu não tenho a máquina, vou usar o peso do corpo, vou fazer saltito, vou fazer flexão, vou usar o tal do que chama calistênico agora. A gente chamava isso antigamente, de exercícios construídos. Tinha dois tipos de exercício: os naturais, correr, saltar, galopar, saltitar, naturais, e os construídos. Era uma termo, você que deu aula de ginástica vai lembrar desses exercícios naturais e construídos. Bom, francesa, ginástica francesa, a ginástica francesa, a ginástica sueca, a ginástica dinamarquesa, a ginástica método natural austríaco usava isso. O método natural austríaco usava esta terminologia. Então, o que eu vi, o que eu aprendi, né, que o treinamento funcional, quando eu estudei, apliquei, usei e escrevi, falo, opa, na minha percepção holística, sistêmica, está faltando. O que não invalida, pelo amor de Deus. Né? Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoal, deixa eu só antes falar um negócio para todo mundo. A gente está com mais de 200 pessoas. Vocês devem estar acompanhando, e tem bastante gente que é do Instagram do professor Mauro, que não deve me conhecer. Eu sou o professor Igor, eu sou doutor em saúde pública, assim como o professor Mauro não doutor em saúde pública, mas doutor também, né, professor? Em ciências do movimento humano, em ciências do movimento. E vocês estão percebendo que eu estou falando o tempo todo, professor Mauro, professor Mauro, professor Mauro. Porque eu quero deixar isso claro, o professor Mauro, ele é professor dos professores. Então, é a mesma coisa da gente falar do D'Artagnan, é a mesma coisa da gente falar de Gotani, é a mesma coisa da gente falar de grandes caras da educação física que já estão há muito tempo. Então, mesmo eu sendo doutor com o professor Mauro, vocês devem perceber que eu estou o tempo todo falando professor Mauro, professor Mauro. Isso é uma questão de respeito, que eu gosto muito Fantástico. de continuar isso. Porque as pessoas viram para mim, eu tenho 34 anos, eu tenho pessoas que com 36, 37 chegam em mim e falam, professor, o senhor pode. A hora que ele fala, professor, o senhor pode, eu olho e falo, tá vendo? Tá vendo? É educação física que a gente espera. O que me deixa, o que eu fico, o que parece besteira da minha parte, sabe, professor? Mas assim, eu às vezes recebo mensagem falando assim, ô mano... Não, nem responde. Sabe quando eu não consigo entender esse tipo de comportamento? Então, assim, não é porque esse tipo de comportamento eu tenho com os meus melhores amigos. Então, é óbvio que, em momento algum, isso é uma questão de arrogância. Isso é uma questão de respeito. Fantástico. Então, eu posso muito bem virar para o professor Mauro e falar, Mauro, isso. Por quê? Estou chamando pelo nome. Agora, por respeitar tanto a figura de uma pessoa que faz e fez, na verdade é o contrário, né? Que fez e faz tanto pela educação física, na hora professor Mauro e acabou, e senhor e acabou. E assim como se as pessoas quiserem me chamar de professor Igor ou Igor, tá ótimo, não é isso. Agora, tomar cuidado, né? Porque alguns tipos de palavreados, a nossa profissão acaba sendo estigmatizada por não ser levada a sério. Então, desde a maneira como se coloca, da maneira como se veste, de tudo. Tá? Eu fico muito... Deixa eu só mostrar uma coisinha para você, por favor, professor, porque eu fico muito feliz, porque às vezes eu concordo em gênero, número e grau e potência elevada a 100, sabe, professor? Sabe por quê? A educação física tem uma autoestima muito baixa. Eu não posso aceitar um mestre, um doutor, e não é o título, e nem um simples e fantástico professor dar uma live sem camisa, dar uma aula sem camisa. Uma professora que vai dar uma live com um decote que você enxerga o umbigo dela.
Esse é o recado. Eu não Exato, vejo... exato, exato. E isso eu aprendi muito como professor. Eu tenho até hoje, é um cara que eu tenho ele como pai, que é o Ismael. Eu não sei se você conhece, professor, mas ele chama Ismael Forte Freitas Júnior. Ele é do interior de São Paulo, lá de Presidente Prudente. Ele trabalha com treinamento para crianças. Ele é um cara que me ensinou muito, desde dessa parte até a questão de conduta, de ética. Até na parte técnica como a parte de conduta. Mas deixa só esse adendo, deixa eu voltar para cá, porque você mostrou essa pirâmide e a gente está com 15 minutos aí, e aí eu preciso, só para a gente fechar. A partir do que você colocou dessa pirâmide, o meu treinamento para multifuncional, ele tem que ser dividido dessa forma, então, dessa pirâmide da base até o topo, uma sessão. Como que você divide uma sessão de treinamento multifuncional, assim? Como mais ou menos se divide? Tá, vamos lá. Depois, se quiser, eu mando essa apresentaçãozinha que eu preparei. Então, é assim, toda aula, Igor, ela tem que ter um começo, meio e fim. Eu posso ter uma aula de 30, 45, 60. Toda aula tem que ter um aquecimento, um foco e aí eu tenho os objetivos, que são as capacidades biomotoras, determinantes e complementares. As capacidades biomotoras determinantes são aquelas que estão relacionadas ao objetivo específico do aluno. E a complementar é o que ele precisa. Vou dar um exemplo muito simples. O aluno, ele precisa, na sua funcionalidade, sentar e levantar. O agachamento. Então, o que é determinante para que ele seja capaz de sentar e levantar? Força de membros inferiores e estabilidade do core. E o que é complementar? A mobilidade de ombro, encurtamento, é algo que não tem a ver com a capacidade de sentar e levantar, mas vai complementar. Então, isso daí, quando a gente pensa em objetivos, por exemplo, de emagrecimento, de força, isso fica muito mais claro. Então, aqui que acontece? A aula tem que ter o quê? Tem que ter um aquecimento, que a gente coloca as capacidades biomotoras complementares. Eu posso, no aquecimento, alongamento miofascial, dependendo do caso, ativação neuromuscular, alongamento global dinâmico e locomoção. Este é o aquecimento. E aí eu vou no foco. O foco é o principal objetivo do aluno. Então, eu vou utilizar as habilidades motoras multifuncionais, todas aquelas que eu mudei. E aí eu vou usar peso próprio corpo, acessórios e máquinas ou música. Aí eu vou escolher o método de treinamento. É circuito? É superset? É séries sucessivas? É contínuo, intervalado? Então, eu determino no foco da aula o método e aí eu vou para o esfriamento. Aí eu vou usar o técnico de alongamento isolar global, passivo, ativo, técnico de contração, relaxamento, exercícios respiratórios. Então, aí eu tenho os templates. Eu posso ter o modelo 1 de aula. Eu começo com alongamento global dinâmico, eu posso usar máquinas e aparelhos se eu tenho no foco da aula e termino com relaxamento. Esse é o modelo de aula. E aí eu tenho lá mobilidade, modelo 2, mobilidade dinâmica e ativação neuromuscular. Eu vou jogar uns exercícios expressivos com música e posso colocar também peso próprio corpo e acessórios, um circuito com música. E termino com exercícios respiratórios. Eu posso ter uma outra, alongamento suave isolado, máquinas e equipamentos, exercícios respiratórios e relaxamento. Então, Igor, nós desenvolvemos, tem um modelo de aula, tá? Nós temos um modelo de aula estruturado, que tem um começo, e aquela pirâmide, por exemplo, o princípio é você viajar nisso aqui, ó, força e suavidade. O que acontece no envelhecimento? Nós ficamos fracos e perdemos a suavidade. Velho, rabugento, ranziz e encurtado. Tá fraco e encurtado. O que eu preciso? Tá falando de mim aí, professor? Não. O que eu preciso no envelhecimento? Que o meu velhinho seja forte e suave. Então, esse é um contínuo. E aí eu tenho, né, os exercícios de relaxamento, toque suave, os respiratórios, o alongamento, o exercício com peso do próprio corpo. Aí, ó, a dona ali, 72, e o Arthur, 68 anos, fazendo uma aula coletiva, e tem esse menino aqui com 20 anos. Mesma aula. Agora, todos eles foram avaliados. Aí, as máquinas e aparelhos. Aí, ó,
Ah, exercícios expressivos com música. Então, Igor, todos esses meus alunos em grupo foram avaliados, porque a metodologia, não dá tempo de falar nessa nossa aula, e você é muito bom nisso, você faz isso com propriedade fantástica, é a avaliação. Então, Igor, o treinamento multifuncional, ele só começa depois da avaliação. Essa é a metodologia multifuncional. Avalia, prescreve. Objetivos e necessidades. Então, tem tudo formatadinho. Tem aula, eu tenho filmado mais de 80 aulas, né? Eu, para finalizar o treinamento multifuncional coletivo, eu filmei durante 2 anos e meio 80 aulas. Do começo, aquecimento, o que faz, o foco. Hoje eu vou usar o supercircuito, vou usar o intervalado, vou usar o superset, vou usar, sabe? Então, é totalmente estruturado. Por isso que ela se chama metodologia. Perfeito. Pessoal, só uma coisa, tá? Essa live o professor Mauro vai deixar gravada por 24 horas no Instagram dele. Então é @MauroGhiseline. Eu sou o professor Igor Conterato, então é @Igor Conterato. Vocês estão pedindo a aula, o professor Mauro pode mandar. Mas deixa só eu falar uma coisinha além disso. A live vai ficar gravada 24 horas. Então você pode chegar aqui nessa live, voltar, poder ver, anotar, e depois você volta de novo. Não precisa especificamente receber a aula, tá? Mas Claro. assim, o professor falou que vai disponibilizar e tal, não é um problema, mas é bom você entender também que a live vai ser gravada. Você pode assistir ela quantas vezes você quiser e ficar vendo as nossas duas caras lindas. Aliás, professor, então assim, a gente está acabando o nosso tempo ali também. Eu não gosto de chegar em 1 hora. Só para deixar claro a todos, a live, então, o professor vai ser gravado. Professor, só queria pedir uma coisa. A gente passou a maior parte do nosso tempo com mais de 200 pessoas online. E aí, no final, é provável que a gente tenha batido mais de 1.000 pessoas. Tira um print da tela do celular, só para a gente ver quantas pessoas e a gente poder postar. Eu mando sim. Eu agradeço muito, 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 muito a presença. Muito obrigado. O senhor não tem ideia. Pessoal, só para vocês entenderem, eu estudo esse cara desde a minha graduação. Então, se vocês estão aí começando carreira e pensando, pô, o professor Mauro Ghiseline é foda, eu falo isso desde 2006. Então, tem 14 anos que eu já falo isso. E aí, eu tô falando com ele. Então, assim, para mim é uma honra. Você Obrigado. não tem ideia, professor. Então, muito obrigado. Eu fico ainda mais feliz pelo senhor virar e mandar mensagem para mim falando que me admira. Eu não dormi à noite. O dia que você falou isso, eu falei, não vou dormir. Então, assim, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí presentes. @Mauro Ghiseline, @Igor Conterato. Então, a gente trabalha muito, muito sobre grupos especiais. O professor Mauro tem um trabalho sensacional. E quem tiver interesse, tanto nos livros do professor Mauro quanto nos meus livros, é só mandar direct no Instagram que a gente vai responder, tá? Muito obrigado a todos. E, professor Mauro, fica com a palavra final, por favor. Então, Igor, o João que me ajuda, eu sou muito ruim nessas coisas, a gente vai salvar essa live, eu vou mandar para você e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, eu mando para você também, né, no seu canal, então a gente vai disponibilizar essa live, eu coloco ele no YouTube, então ele fica lá ad eterno para as pessoas, porque eu sei que, né, porque eu saio fora aí do Instagram, eles tiram 24 horas, o João deve estar nos assistindo, Perfeito. né? Ele vai salvar imediatamente essa live e a gente vai compartilhar. Igor, fica aqui, vou reiterar o que eu falei para você em off e eu vou falar ao vivo. A minha admiração por você, um jovem talento. Você é caipira de que cidade do interior, Igor? Tupi Paulista, uma Eu cidade conheço. com 14 mil habitantes. Eu sou de Adamantina. Mentira! Que já fui muito à festa da Mantina. Então. Eu passava em Tupi Paulista no trem para ir lá para Panorama. E conheço Tupi Paulista, Pacaembu, Dracena, né? Eu sou caipira de Adamantina. Vim para cá em 68 para fazer universidade, né? Então eu adoro interiorzão. Eu digo que eu sou caipira, né? Eu continuo falando os porquês, os portos e tal, né? Então. Nunca deixei. Não.
Então, essa história. Então, Igor, então fica a minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho. Conte comigo se precisar para alguma coisa, para curso, para trabalhar, fazer algumas coisas. Estou à inteira disposição e poder divulgar essa proposta que eu volto a repetir. Não é melhor que o funcional. Esse cara está usando multifuncional porque você está me dando uma grande oportunidade de explicar para centenas de pessoas a proposta. Eu escrevi um livro, tem um livro sobre treinamento multifuncional, que eu vou reeditar, não está no papel ainda, que não tenho grana para fazer, então ele está no e-book. Então, tudo que eu falei aqui, sabe, Igor, tem sólidos fundamentos científicos, 53 anos de experiência. Né? Então, não é que eu inventei o nominho, não é porque eu quero ser diferente, não, eu quero ter mais uma proposta. Como hoje você tem o Pilates, que tem 10, 12 vertentes do Pilates, você tem a musculação, então cada proposta tem as suas características. Eu agradeço muito a oportunidade, você tem um trabalho muito bom nas redes sociais, é fantástico, tem os seus seguidores, é maravilhoso, e estou muito feliz, sabe, Igor, porque a oportunidade de fazer lives com pessoas sérias, sem oba-oba, as pessoas estão tendo a oportunidade nesse momento de fazer um pós-graduação. São tantos profissionais de altíssima capacidade que quem acompanhar os bons profissionais vai terminar. Desculpa, caiu aqui. Vai terminar essa coronavírus como uma especialização. Eu só me preocupo com algumas coisas. Primeiro, obrigado a todo mundo aí que está comentando. Dracena, Ilha Solteira. Nossa, meu pai era de Ilha Solteira. Todo mundo está comentando aí, obrigado. Professor, só duas coisas. Primeiro aqui, assim, o que o senhor falou faz todo sentido, só que todo mundo que está assistindo, pessoal, tentem não ficar com obesidade mental, que é não relacionar aquilo que você está aprendendo com a prática, tá? Isso é o mais importante. Então, aproveite, aprendam, mas tente sempre relacionar isso com a prática. E, professor, só agradeço. E eu espero a gente poder se encontrar quando eu sair daqui de Salvador para ir para São Paulo, passar uns dias na Casa da Mãe lá no interior, te avisar e a gente poder se encontrar. Seguramente. Beleza? E alguns eventos pedagógicos por aí, tá bom, querido? Obrigado, pessoal. Um abraço, muito agradecido pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.